Quarta-feira de cinzas foi ontem. E hoje, quinta-feira, seria o quê? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que no meu tempo se falava que no sábado era o enterro dos ossos. Só que a coisa virou assim de uma forma tão impressionante que aquele carnaval tradicional não existe mais, ele entra fevereiro adentro. Quem sou eu para dizer se está certo ou errado? Só está diferente. Eu espero que você, que ainda esteja pulando e que vá longe, e no final conclua que teve um excelente carnaval, repleto de lembranças e, quizás, poucos arrependimentos. Independente do tempo que você irá demorar para enterrar os ossos, se é que ainda existe esse termo, porque no meu tempo tinha o carnaval até terça-feira e no outro final de semana tinha o baile de enterro dos ossos, mas hoje eu já nem sei mais como falam, ou se é que falam. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, a gente conversando, aí citamos Rei Momo. Aí uma sobrinha minha perguntou: tio, quem é esse rei? Aí eu pensei, errei. Porque a gente que vem do século passado, que a gente vem da era pré-jurássica, tem que pensar muito antes de falar, ou então estar preparado para traduzir para as novas gerações. Mas seja como for, o carnaval está virando passado. E esse será o nosso último vídeo do ano falando com relação à festa. Espero que os outros 2 anteriores não tenham decepcionado. E se você não os assistiu, assista-os. Porque acredito que durante a festa você não teve muito tempo para assistir vídeos. Mas agora que está acabando, que a ressaca está chegando, quem sabe você dê um tempo e assista os 3 vídeos que preparamos especialmente para o período do carnaval. Mas realmente essa guerra de gerações, de linguagem, dá até para pensar que são idiomas diferentes. Faz parte da evolução. E se a gente não tem a velocidade para acompanhar, pelo menos tem que ter a inteligência para aceitar e respeitar as mudanças. Eu, particularmente, não gosto do carnaval como hoje se apresenta, tanto que busquei refúgio, escolhi até um lugar que as pessoas nem o meu idioma falem, porque assim eu estou tranquilo para desfrutar o meu feriado e não ter que conviver com algo que eu não discordo, não discuto, não julgo, não critico, mas que não fala a minha língua. Então, com relação a esse último vídeo, acredito que vá para encerrar com chave de ouro essa semana do Rei Momo. Por favor, se você não sabe quem é Rei Momo, não vá procurar na história dos egípcios, persas. Não faça isso com você mesmo. Esqueça, simplesmente. Mas esse vídeo é interessante. Realmente é interessante. E nos faz pensar. Nos faz imaginar o quanto de segredos existe nesse mundão. Essa bolinha azul tão pequena, mas para nós gigantesca e indecifrável. Então assista o vídeo. Espero que goste. Espero principalmente que ele traga algum ensinamento para você, meu amigo Narina, que está aqui justamente com essa intenção. Procurar encontrar respostas sem se limitar a fazer perguntas. Senhor Romário, é muito bom estar aqui, gosto muito desse canal e espero ser bem recebido e compreendido, não julgado e muito menos discriminado. E também torço para que o meu relato, essa experiência vivida por mim no Carnaval de 1986, seja útil para pelo menos uma pessoa que mostre a ela o verdadeiro sentido de vida, como mostrou para mim. O meu nome é Luciano, mais conhecido como Lulu. Alguns me chamavam até de Luluzinha. Se o senhor achou estranho os apelidos, já deixo claro que sim, eu sou gay. Sou gay, nasci gay, nunca me considerei um homem e desde cedo assumi aquilo que eu era. Assumi e escancarei. No decorrer do vídeo vou explicar o que chamo de escancarar. Na minha cidade, uma cidade do interior de Minas, a discriminação era grande. Eu não vou dizer que não sofri até aprender a andar pelas minhas próprias pernas, de cabeça erguida, pois afinal eu não era um bicho, eu era apenas gay. Mas poderia ter sofrido muito mais não fosse
2 irmãos que a vida me deu, 2 amigos, amigos desde os primeiros tempos de escola, que sempre me protegeram, que de alguma forma, mesmo crianças, perceberam a minha ingenuidade e a minha fragilidade. E graças a eles, vou dizer assim, eu consegui superar essa fase de autoconhecimento. Edu e Silvio, os 2 bofes, os 2 héteros, os 2 sempre gostaram de mulheres, 2 homens muito bonitos, desde crianças eles eram lindos e fortes. E eles eram meus amigos, a gente andava sempre juntos. E ai daqueles que fizessem piadinha ou alguma insinuação, principalmente o Edu. O Edu eu o conhecia, era um cara incrível, um cara bom, um amigo dos amigos, honesto, mas viciado em briga, ele gostava de confusão, ele gostava de porrada. Durante muito tempo eu até pensei que ele me usava para ser razão de provocação, para ter motivo de sair na mão. Silvio também era violento, mas não tinha iniciativa. Precisava sempre que Edu desse a primeira porrada. Crescemos juntos. Eles, aos 16, 17 anos, a fase normal, começaram a namorar 2 meninas lindas, Silvana e Marcinha. As 2 me aceitaram numa boa. Bom, na verdade elas sempre foram minhas amigas, porque o senhor sabe, né, gay sempre tem uma facilidade maior de conversar com as meninas. Talvez porque as almas sejam similares. Mas eu imaginava que elas teriam ciúmes ou até receio de eu andar com seus namorados. Mas não. Elas realmente eram lindas. E assim nós vivíamos, os 2 casais e eu. Nós viajávamos, nós curtíamos, mas quando eu queria expressar a minha sexualidade, eu me afastava. Tínhamos algo também em comum. Adorávamos carnaval. Aí alguém pode dizer, claro, carnaval é purpurina, é festa de bicha. Não sei se é festa de bicha, eu sei que era a minha festa. Eu sempre gostava muito. E soltava a franga. Eu liberava geral. Quando Edu e Silvio estavam com as namoradas, eu fazia o meu carnaval longe deles. Mas tinha naquelas noites que saíamos os 3. Aí era uma pegação. Eu atrás dos meus gatos e eles caçando as gatinhas. O trio pegava tudo. E na cidade tinha um morador de rua, um homem muito estranho. Morador de rua eu não diria, porque ele tinha uma casa no subúrbio, derrubada, ele não cuidava muito da casa não, ele morava sozinho lá desde a morte da sua esposa, mas o cara sempre teve fama de maluco. Embora tivesse a sua casa, ele adorava dormir na rua, perambular. O nome dele até hoje eu não sei, mas ele era conhecido como Jericó. Eu vou ser honesto, jamais pesquisei, jamais procurei saber quem foi, ou se realmente existiu Jericó, esse tal Jericó, se é uma figura bíblica, não sei, nunca me interessei por isso. Eu só sei do Jericó, ele era uma figura. E ele tinha esse apelido, que com certeza não era o nome dele, porque ele se dizia um profeta. E a sua missão era falar sobre as trombetas de Jericó. Vejam que loucura. Esse homem era louco, todo mundo o via como louco. Mas ele tinha algo fascinante. Primeiro, eu fiz o teste uma vez. Eu dei trela para ele. Eu fiquei conversando com ele por mais de hora. O senhor Romário, ele não parou de falar em nenhum minuto. E com um conhecimento incrível, ele, distribuiu assim na minha frente textos maravilhosos que eu imaginava que fossem textos bíblicos. Aí eu fiquei impressionado, eu digo, nossa, esse cara pode até ser doido, mas ele estudou muito. Aí eu fui procurar o padre, porque muitas das palavras que ele disse eu não entendia, e perguntei o significado. O padre foi bem claro para mim. O padre Adão que me criticava por um lado, mas me recebia muito bem por outro, porque era uma pessoa incrível. E o Adão simplesmente disse para mim, olha, Luiz, esse texto, isso aí que você me falou, é incrível, é genial, eu já via, já me comentaram a respeito disso, eu já vi esse homem em cima de mesas, de cadeiras, falando para os seus seguidores, discípulos, pois era assim que ele imaginava, aqueles que estavam ali escutando, debochando da cara dele.
Mas nada do que ele fala, embora seja lindo, embora seja profundo, embora seja inteligente, embora seja digno de estudo, está na Bíblia. Nada do que ele afirma se encontra nas Escrituras. Outra característica de Jericó: ele era louco, era, preterido por alguns, mas amado por outros, pelos milagres que fazia. Tínhamos testemunhos, principalmente crianças com problemas respiratórios, com problemas de locomoção, com dor. Mas não era um homem assim que atendia, dava consulta, que você pegasse a sua criança doente e entregasse para ele que ele ia solucionar. Não. Ele era assim, espontâneo e agia de forma inesperada. Passando na rua, de repente era algo que vinha de dentro para fora. Ele via uma criança e dizia: venha cá, meu menino, venha com Deus. Eu não sou Deus, mas eu estou do lado direito dele e sei como ele pensa e ele ama as crianças. Vamos curar esse mal. Seu Romário? No início as mães puxavam: sai daí, louco. Depois davam graças a Deus, porque essa criança premiada, escolhida, ela ficava curada. Os médicos enlouqueciam. Eles não sabiam e nem tentavam explicar do que se tratava. Crianças que durante anos eles estavam tratando, bastava um abraço de Jericó, bastavam algumas palavras que ele dizia, e depois falava para a mãe: ó, mãe, a partir dessa semana a senhora faz isso, durante 15 dias, que o seu filho estará salvo desse mal. E curava. Então Jericó era um homem que todo mundo comentava, todo mundo conhecia. Mas no final de ano, ele foi encontrado morto. Ali a cidade percebeu o quanto respeitava, admirava, precisava e amava Jericó. Foi o velório mais bonito da cidade. Esse homem, ele foi enterrado com honras e lágrimas, poucas vezes testemunhadas. E não foi jogado numa vala comum, ninguém sabia realmente o nome dele, assim, mas só lógico. Mas a comunidade se reuniu e a capela que fizeram para Jericó foi a mais deslumbrante que aquele cemitério recebeu. Foi um luto. Não se falava outra coisa. E o pior, estava na cara que não tinha sido acidente. Jericó estava com o pescoço quebrado, jogado numa calçada, bem no centro da cidade. Ele fora visto perambulando, muitas testemunhas fizeram investigação. Ele fora visto perambulando por aquelas ruas. E até tinha uma marquise, que principalmente no verão ele gostava muito. Ele chegava ali, se acomodava, se aninhava e ali dormia. E Jericó não bebia. Embora ele tenha sido encontrado um cheiro de cachaça no corpo, a polícia tinha certeza que ele não havia ingerido álcool de maneira espontânea. O luto simplesmente trouxe aquele Natal, aquele Réveillon, um sabor de melancolia. As pessoas saíram para a praia, as pessoas deixaram a cidade no verão, mas não era aquela empolgação. Todo mundo sentia a morte de Jericó. Todo mundo sabia que não iria mais ver os seus milagres e nem vê-lo falar das trombetas de Jericó, que chegarão para anunciar o início de uma era em que os bons irão entender o quanto estavam certos e os maus irão se arrepender de tudo o que fizeram. E de alguma forma ele até trazia uma certa esperança que as injustiças iriam terminar, que o bem ia triunfar. Enfim, Jericó era Jericó. Só que daí chegou o carnaval. E não há luto que resista ao carnaval. Eu realmente estava muito triste com a partida dele, mas chegou no carnaval, eu peguei minha fantasia e saí. Mas saí de alma lavada pelas ruas e avenidas, seguindo os blocos. Eu saía. Teve uma noite que nós fizemos uma viagem longa. Fizemos uma viagem longa. Fomos para Porto Seguro. Da minha cidade até Porto Seguro era uma pernada boa. Mas nós fomos, eu ia participar do Carnaval de Jericó. Seria um carnaval especial para mim. Eu não ouviria trombetas, mas eu ouviria aquela música que eu amava. E eu realmente poderia e faria. Eu era sem limites.
Digo mais, seu Romário. Eu era promíscuo. Essa é a verdade. E o carnaval era o meu momento de glória. O momento que eu ia descobrir os limites sem limites de um corpo, de uma alma, de uma mente insaciável. Aí ficamos no carnaval de Porto Seguro. Na verdade funcionou assim. Na sexta-feira à noite, nós brincamos na nossa cidade, que era um bom carnaval, mas nada comparável a Porto Seguro. Aí varamos a noite, no sábado viajamos, pegamos o ônibus, viajamos o dia todo, à noite chegamos e liberamos geral. As meninas não foram, foram Edu, Silvio e eu. Mas foi muito bom. Aí ficamos lá no domingo, na segunda, e na terça-feira valeu o mesmo. A gente estava acabado, eu estava destruído. Mas varamos a noite, amanhecemos na rodoviária, voltamos para a nossa cidade, para aproveitarmos o carnaval da nossa cidade. Então, a única coisa que a gente falava é como iria pagar as dívidas do carnaval. Edu trabalhava, Silvio trabalhava, eu trabalhava. Nós tínhamos nosso dinheiro, nós economizávamos, mas extrapolamos. Mas que se dane. Dívidas, problemas, só para depois do carnaval. Aí na nossa cidade, carnaval de rua, bloco, brincando. Para variar, como aconteceu em Porto Seguro. Edu e Silvio saíram na porrada com os caras, eu ficava de lado, sabe assim, ó, com medo de apanhar. Mas se viessem para cima de mim, não pensa não. Que eu era tipo o viadinho que chora. Não, eu tinha chorado muito na vida, eu tinha apanhado muito na vida. Eu também aprendi a me defender. Se quisesse folgar, a porrada comia. Aí na continuação da noite, nós já estávamos indo, olha, não lembro para onde, nós estávamos indo. Eu sei que ainda era madrugada, mas não estávamos, tipo, indo dormir, a festa acabou. Nada, nós estávamos loucos. É bem que eu gostaria de lembrar para onde a gente estava indo. Eu só sei que nesse indo, nós passamos na porta do cemitério e Edu doido para dar uma mijada. E Deus o livre, na época, se a polícia local pegasse alguém mijando em muro, mijando na rua, nem sabia que todo mundo mijava. Ali no fervor da festa, a polícia fingia que não via porque ia ter que prender todo mundo. Mas assim, retirado, era perigoso. Aí de repente veio uma patrulhinha, olha, nosso errado, aí por causa de uma mijada. Aí Edu simplesmente disse, vamos entrar aqui no cemitério, que aqui quem mora não vai reclamar. Cara, me deu um arrepio. Eu estava bêbado, mas eu não gostei da ideia. Entramos e ele foi justamente na capela de Jericó. Foi na parede e começou. Eu disse, gente, não façam isso, tem árvore ali, não façam isso. Ele fazia assim. Aí o Silvio foi atrás, porque o Silvio só copiava Edu. E tava ali, eu também estava com vontade de dar minha mijadinha, virei, fui num canto assim, encostei numa árvore que tinha ali. E quando eu estava de costas, eu vi um berro. Mas pensa num grito. Olha, o que eu estava fazendo cortou pela metade e não veio mais, parou. Além do berro, eu via tudo tremer e gelou. Sabe quando gela? Uma noite de verão, deu aquele frio. Eu meio congelado, eu ouvia meus amigos gritando e aí eu virei. Quando eu virei, Mário, o que eu senti é igual aquela paralisia do sono, acho que todo mundo já sentiu. Eu travei. Das paredes da capela de Jericó subiram sombras. No cemitério tinha postes com luzes, das fluorescentes. O cemitério à noite, principalmente no carnaval, ele não ficava totalmente escuro, justamente para evitar grandes invasões. Até para preservar o local de malucos que fossem invadir para fazer seja lá o que for. Muitos iam ali para fazer de motel. Tremia tudo. As luzes piscavam. Estava gelado, aquela fumaça abaixou e aquelas sombras chegaram e começaram a envolver os meus dois amigos. Edu de joelhos. Ele fazia assim. Ele parecia estar sem ar, sufocado, com aquelas coisas assim em volta dele. Silvio estava em pé, também envolto, mas ele já não tinha mais reação, aquilo tremia, aquilo. Olha, foi fração de segundos, não sei. Mas em mim só o que aconteceu foi uma sombra daquela se aproximar. E quando ela se aproximou, ela olhou nos meus olhos, eu estou dizendo para o senhor, ela olhou porque eu olhei. Da sombra surgiu uma figura sinistra, parecia uma caveira, mas não era uma caveira. Olhava para mim assim e fazia assim,
Senhor Mário, eu estava todo bugado. Eu não tenho vergonha de dizer. Foram os segundos mais terríveis da minha vida. Quando de repente, do nada, aquelas sombras sumiram, parou de tremer, a temperatura, enfim. Eu não sei explicar, não sei dizer o tempo, isso tudo é em câmera lenta para mim. Eu só sei que quando eu olhei, Silvio estava no chão, desacordado, e Edu estava aninhado assim, acocorado, sentado, mas Edu estava morto. Claro que o tremor, claro que aquela fumaça, claro que os gritos dos meus amigos não foram imaginação minha. Agora, o pior é que quando tudo aconteceu, a gente ouvia um som de trombeta estridente. Parecia que em cada poste tinha um alto-falante. E aquele som de trombeta, 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 trombeta. E quando as coisas foram se acomodando, a fumaça sumindo, a sombra sumindo, a luz parando de piscar, a temperatura voltando ao normal, parando aquele tremor, as trombetas continuavam. Aquilo era ensurdecedor. E de repente eu percebi no meio delas aquela coisa de uau, 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 a sirene da polícia. E a polícia invadiu o cemitério, os carros, porque tinha aquele portão de entrada. Eles entraram por ali e foram até o final, numa rua reta. Então aquela rua reta, e tanto a direita quanto a esquerda, tinha os túmulos com caminhos perpendiculares. E aqueles homens desceram, todos aqueles policiais. Primeiro botaram a arma em mim, mas depois viram que eu só chorava, não conseguia dizer nada. Aí viram que Edu estava morto e que Silvio estava vivo, mas estava em estado de choque. Ali acabou o carnaval, ali acabou tudo. Eu não sei se botaram alguma coisa na minha veia. Eu sei que chegaram os paramédicos, chegou a ambulância, chegaram os jornais, chegaram os curiosos. Tudo para mim era assim, aqueles... E na chegada da polícia, as trombetas cessaram. Aí me deitaram assim, na maca da ambulância. Eu perguntava, vocês ouviram? O enfermeiro que está me atendendo, o paramédico, sei lá, dizia, calma, rapaz, calma, fica tranquilo, você está bem, nós vamos levar para o hospital, fica bem. Eu dizia, não, eu sei, mas vocês ouviram o que, rapaz? Vocês ouviram as trombetas? Para, cara, vocês ouviram? Aí, de repente, um que estava lá, ouviu sim. Fique tranquilo, que a cidade toda ouviu. Aí, eu relaxei. Não preciso dizer da confusão que foi na minha vida, dos trâmites legais, o que vocês estavam fazendo lá, por que vocês invadiram, o que vocês consumiram, o que isso, o que aquilo, o que aconteceu, quem estava mais com vocês. Silvio já havia se recuperado também, participava comigo dos interrogatórios, porque aquilo era interrogatório. A gente tinha advogado, era um defensor público, mas gente muito boa, meu amigo, que eu também podia chamar de minha amiga, seria indiferente. Ele realmente abraçou a causa. Claro, processos surgiram, mas pequenos delitos. Nós tivemos problemas, nossas famílias sofreram, mas quem mais sofreu, sem dúvida alguma, foi a família de Edu. E quer saber? Naquele ponto, eu não estava preocupado comigo, não estava preocupado com o Silvio. Eu estava assim, destruído, porque eu havia perdido meu irmãozinho. A vida virou um inferno. Os 2 anos seguintes foram terríveis. Mas quando abrandou, eu fui no cemitério para visitar o túmulo do meu amigo. Chegando lá, eu não sei se foi coincidência, a obra do destino, ou tinha que acontecer, estava Silvio. Depois do acontecido, Silvio nunca mais foi o mesmo. Ele virou quase um zumbi. Terminou seu namoro, parou de ir na escola, ele virou um zumbi. No final de tudo, a causa mortes de Edu foi overdose de drogas e álcool, parada cardíaca. Silvio recebeu o mesmo diagnóstico, mas em doses menores. E em mim foi constatado o consumo de drogas. Tudo isso deu problema, mas não no nível que tirou a vida de Edu. Eu achei meio estranho aquilo, sabe? Aquele simplismo de tentar fazer de conta que os fenômenos paralelos não aconteceram. Mas Silvio estava ali, parado. Aí eu parei do lado dele. Tudo bem, meu amigo. Ele não dizia nada. Eu olhava aquele túmulo, eu olhava a foto do meu amigo.
Meu Deus, eu não conseguia acreditar naquilo. Eu perdi um irmão, eu perdi... Parte de mim estava enterrada ali. Mas quando eu imaginava que o meu sofrimento era grande, Silvio, depois de 2 anos, conseguiu se livrar da bola que estava aqui travada e despencou a chorar, ajoelhou, gritava e dizia: perdão, Jericó. Eu não entendi nada e ficou descontrolado. Eu peguei, que é isso, ele só gritava. A culpa foi nossa, nós merecemos, a culpa foi nossa, nós merecemos. Por que ele não me levou também? A culpa foi nossa, né? Cara, era uma porrada em cima da outra. Eu já não sabia mais como agir. A sorte, que era uma tarde já de inverno, chuvosa, o cemitério estava vazio, só nós estávamos ali. Eu consegui acalmar meu amigo, levei para o carro. Aí saí dando uma volta com ele. Aí ele abriu. Ele abriu que naquela fatídica noite em que Jericó foi encontrado morto, ele e Edu vinham de sei lá onde, com certeza da igreja não era, já tinham consumido alguma coisa, viram Jericó deitado no cantinho dele, chegaram para zoar o velho. Aí, segundo o Silvio, a brincadeira chegou uma hora que perdeu a graça, porque Jericó estava em pé assim na calçada, e Edu empurrava, ria dele, vai, toca a trombeta, sabe? Faz um milagre, vamos, velho, bota dinheiro no meu bolso. Vai. Aí Silvio disse que pedia: para, Edu, vambora. Aí foi quando disse: vamos embora, porque esse maluco, adorador de demônio, tocador de trombeta, não merece atenção. Diz que Jericó deu um berro, foi para cima dele. Mas poxa, para Edu, aquilo não era nada. Edu deu-lhe uma chave no velho que ele caiu. Quando caiu, bateu na quina da sarjeta e o seu pescoço quebrou. Aí quando vimos que ele estava morto, dizia Silvio, o pânico tomou conta. Aí nós o pegamos, colocamos dentro do carro, demos um giro, não sabíamos o que íamos fazer com o corpo. Aí tinha uma garrafa de cachaça, jogamos cachaça nele, colocamos cachaça na boca, assim, para que a cachaça entrasse, e o deixamos lá, como um cachorro desvalido. Na verdade, nem um cachorro mereceria aquele tratamento. Nós vivíamos com aquela culpa. E Edu com tanto lugar para mijar, com certeza não entrou no cemitério por coincidência. Ele foi atraído por Jericó, seus tocadores de trombeta. Nós merecemos o castigo. Eu só não sei por que não me levaram. Aí eu tentava consolá-lo, mas era impossível, como impossível se tornou. Silvio não foi na delegacia para confessar o crime. Não. Mas no final de sua vida foi no manicômio. E eu que perdi meus 2 grandes amigos, mas não podia simplesmente condenar. Eu não entendia o que tinha acontecido, eu não tinha certeza, mas se a morte de Edu e a crise psíquica de Silvio foram resultados dessa atitude, não foi um castigo, não foi vingança. Eu vi como justiça. Porque eles jamais poderiam ter feito o que fizeram. Primeiro, parar para mexer com quem está quieto. Segundo, ofender a fé de um pobre coitado que não fazia mal para ninguém. Terceiro, usar de golpes treinados em cima de um velho que mal se mantinha em pé. E depois, mesmo que não tenha tido a vontade de matar, ao perceber que ele estava morto, não poderia tê-lo carregado e colocado álcool no seu corpo, criando uma imagem que ele não merecia levar. Foi pesado para mim, senhor Amaro. Foi pesado. Mas pelo menos serviu. Hoje eu moro em São Paulo. Hoje tenho meu trabalho. Moro sozinho. Continuo convivendo com a minha homossexualidade, mas respeitando-a e respeitando a mim mesmo. Porque depois do ocorrido, eu descobri que ser gay, ser homossexual, pode ter vários significados, mas com certeza nada tem com promiscuidade. E hoje, eu respeito as pessoas, convivo com elas, tenho meu círculo de amizades,
Consegui sobreviver a várias fases. Consegui sobreviver à AIDS, que graças a Deus nunca me tornei soro positivo. Consegui sobreviver a ambientes putrefatos que eu frequentava até então. Consegui sobreviver ao ocorrido no cemitério. Em outras palavras, eu posso dizer ao Senhor que sou um sobrevivente. E muito do que eu fazia, o que achava assim fundamental, importante, imprescindível na minha vida, eu deixei de lado em nome da minha integridade. E entre esse muito está o carnaval, que para mim deixou de existir, não pela festa, que é linda, é maravilhosa, mas pelo que pessoas iguais a Edu, Silvio e eu conseguiram transformá-la.